Muito bem, então hoje é a nossa 8ª aula, passamos aí boa parte do curso já. Como eu já disse outras vezes, eu espero que essas aulas, que muitas vezes parte do conteúdo que eu digo aqui soam como novidades, né, para quem nunca tinha se deparado com certos conteúdos, ou pelo menos a forma de explicar, né, desses filósofos que eu tenho usado, especialmente o William Marias. É importante que durante a semana isso seja reavivado, né? Isso faça parte do seu dia a dia. É importante que, para que você nunca esqueça um curso, qualquer curso, né? E especialmente esse que fala da condição da mulher, é importante que ele te altere e que você jamais esquecerá se ele te alterar. Me lembro sempre da frase do Jean Philux, um autor que eu li, que escreveu um livrinho maravilhoso chamado A Memória. Desde então a minha perspectiva sobre a memória mudou para sempre, né? Chama-se A Memória, o livro. Vocês não vão achar edições novas para comprar, tem que procurar em sebo. E o autor se chama Jean Philux, com 2 L's. E a epígrafe do livro ele diz assim: eu lembro daquilo que eu sou. Então, quando a gente fala assim que, puxa, eu vou lá na aula, eu vou no curso, eu vou não sei aonde e tal, e eu não lembro depois o que eu queria lembrar, provavelmente você não lembra porque aquilo não se tornou você. Aquilo é um conteúdo, aquilo é uma informação, aquilo até na hora soou como muito interessante, mas efetivamente não afetou o teu núcleo pessoal. Eu tenho falado bastante desse núcleo pessoal, né? Onde partem os grandes desejos, né? Os mais sinceros projetos, aquele núcleo pessoal que ama, que é amado, etc. Então é importante você ver o quanto da primeira aula, da segunda aula, você não esqueceu. Quer dizer, se você não esqueceu, é porque está aqui, né? Está atualizado em você. Você não precisa recorrer a nenhum subterfúgio, não precisa ir até o caderno. Quer dizer, você não esquece aquilo porque aquilo já é você. Como diz o Piaget, o coelho comeu alface, o alface virou coelho. Então, quando o Olavo de Carvalho explica assim: eu sei que eu aprendi uma coisa quando eu esqueço que aprendi. Ou seja, na hora que eu tenho que me referir àquilo, eu não fico buscando a informação, mas eu falo de mim. Eu falo de mim desde a perspectiva de alterado. Então, um curso é mais efetivo, é mais eficaz, quanto mais ele altera a realidade de alguém, do aluno, daquele que está ouvindo, do professor que está revivendo aquelas coisas. E nós temos que nos permitir essa alteração. E não tem nada que nos altere mais que amar. O amor é talvez a mais radical alteração da nossa condição. Aquele que não está disposto a ser alterado, aquele que não está disposto a ser modificado, não está disposto ou não está aberto para amar. Aquele que está apenas disposto a continuar sendo quem sempre foi, está apenas disposto a amar a si mesmo. Por isso que amar o outro é baixar a guarda, né? Por isso que a gente se sente muitas vezes invadido, por isso que amar causa sofrimento, por isso que muitas vezes a gente se vê fazendo coisas que jamais faria se não fosse em nome do outro. Mas isso é realmente amar. Se eu tiver uma justificativa biográfica para isso, se aquilo for condizente com o meu argumento de vida, com a minha vocação, eu devo sim permitir todas as alterações possíveis, desde que aquilo não fira o meu núcleo pessoal. Eu sou a pessoa que abre mão de certas coisas, que abre mão de alguns projetos para ajudar o projeto do outro, por exemplo. Eu sou essa pessoa? Se eu sou, eu tenho mais a que abrir. Todo mundo que já teve relações aqui, acho que todo mundo já teve longas relações, breves relações. Cada relação serve para fazer o mesmo tipo de balanço. Tenha ela durado o tempo que ela durou, se ela foi verdadeiramente uma relação. Eu acho que para cada uma dessas
experiências vale a seguinte pergunta: onde eu estava quando eu comecei? Onde eu cheguei quando eu terminei? Quem eu era quando eu comecei essa relação? E quem eu sou agora que eu terminei? Eu sou o mesmo? Se eu sou o mesmo, então o que aconteceu entre nós dois? É claro que relações no geral nos alteram, né? A amizade também nos altera. E a gente, né, uma amizade também está baseada no campo de abertura que eu dou para o outro, para ele fazer parte da minha vida, para ele me dar conselhos, para eu seguir os conselhos dele, etc. É claro que uma amizade também altera, mas uma amizade funciona muito mais numa clave de confirmação do outro. Um amigo, a gente já falou de amizade, um amigo funciona mais como aquele que potencializa o que existe de bom em nós. O grande amigo, o verdadeiro amigo, é aquele que é uma presença que eleva, porque eleva aquilo que eu tenho já de melhor. Agora, a relação entre dois amantes, a relação entre um homem e uma mulher, esta relação é a mais radical de todas, porque é a que mais altera a própria condição do amante. Ele é alterado pelo objeto que ele ama, que é o outro. Então, hoje a gente vai falar disso, obviamente trazendo para a perspectiva da mulher, né? A mulher que ama, que não ama, porque não consegue amar, ou porque que ama demais, etc. Por que ama demais, eu não acredito muito nisso. Eu não acredito em mulher que ama demais. Existe aí uma conotação histérica. Existe mulher que ama, que hoje já é a minoria, e existe mulher que não sabe amar ainda. Então, qual será que é a diferença? Eu começo propondo a seguinte questão para vocês: qual foi o erro de Narciso? O famoso Narciso da poesia antiga. Olhar apenas para si mesmo? O que mais que Narciso fez? Tem um livro do Lavelle que se chama justamente O Erro de Narciso. Qual é o grande erro de Narciso? É amar a si mesmo. Então, existe um perigo para todos nós, homens e mulheres, né? E esse perigo se chama amor próprio. Veja que tudo que eu vou falar vai praticamente contra tudo que vocês ouvem aí fora. Quase tudo. Especialmente livro de autoajuda. Eu já sei. Então, eu já sei que eu sou aquela voz gritando no deserto. Mas eu tenho que fazer esse papel. Eu sei que se vocês saírem daqui, forem até uma livraria aqui de Curitiba e procurarem um livro sobre autoestima, etc., e motivação e tal, talvez a lauda 1 seja essa: ame a si mesmo. E eu estou aqui começando a aula dizendo: não ame a si mesmo. Evite o amor próprio. Porque o amor próprio é o maior impedimento no direcionamento do amor para o outro. É porque a gente se ama demais que a gente ama o outro de menos. Se a gente fizesse um exercício de imaginação, assim, se fosse possível, né? Que alguém nos amasse exatamente como a gente é e que a gente não precisasse mudar uma vírgula dentro de nós, e ele entendesse todos os nossos tiques nervosos, entendesse todas as nossas manias, entendesse tudo que a gente faz como a gente faz, não reclamasse de nada. Nossa, que maravilha. Mas na maior parte das vezes, para dizer sempre, não é isso que acontece. A gente encontra um outro que não funciona do mesmo jeito que a gente, não aceita uma parte das nossas manias, uma parte dos nossos estímulos, uma parte das nossas atitudes, e aí começa aquele choque. E a grande dificuldade é o abrir mão de certas porções nas quais nós somos tão apegados, historicamente apegados, em nome do outro. Em nome do outro ou em nome de uma coisa que eu quero ter com o outro? Será que o outro, ele, pura e simplesmente, vale isso?
Ou é uma coisa que eu quero construir com ele, que faz com que eu, né, me sacrifique, abnegue, etc, etc. Então, essa é uma primeira pergunta. Pensar aqui o quanto o erro de Narciso também é seu erro. O quanto você também se ama demais. Porque, veja, aqueles sofrimentos de novela, aquele choro encostado na parede, aquilo tudo é amor próprio. O amor próprio, sabe por quê que ele é terrível? Porque ele esconde um dos piores sentimentos humanos, um dos mais devastadores sentimentos humanos, que se chama orgulho. Entre acreditar que você é muito bom e acreditar que você não vale nada, sempre é melhor acreditar que você não vale nada. Eu sei como isso está soando, eu sei. Mas deixe a palavra ressumar. Porque quando eu acredito que eu sou o maioral, é tipo aquela filosofia socrática, né? Só aprende aquele que sabe que não sabe. Não é? Sócrates diferenciava o ignorante do filósofo justamente neste ponto, que a gente pode fazer uma analogia. O ignorante é aquele que acha que sabe. Ele tem certeza, inclusive, muitas vezes. E o filósofo é aquele que sabe que não sabe. Portanto, é aquele que está em condição de aprendizado. É aquele que está aberto. Muitas vezes, como eu sou professor, já conheço tantos alunos, já dei aula para criança, para adolescente, para adulto, para terceira idade, eu já dei aula para gente de todas as idades. Eu tenho aluno de 80 anos, eu já tive aluno de 9, 10 anos. Para mim, aquela coisa de inteligência, burrice, para mim ela não é bem assim que funciona. Assim, tem gente inteligente e gente burra. Não, tem gente mais inteligente realmente. Mas para mim o aprendizado, o funcionamento e a eficácia do aprendizado está basicamente ligado a uma coisa: a abertura. Ou o sujeito está aberto àquilo, ou ele está fechado. Não tem outra para mim. Claro, como eu aprendi com Hugo de São Vítor, um filósofo da Idade Média, existem pessoas obtusas. Existem pessoas obtusas, eu aprendi isso. E eu tenho experiência de professor suficiente para dizer que eu conheci alguns, em que você explica de novo e não entende. E quando eu digo não entende, não é porque racionalmente ela não compreende a ideia, é porque nada muda para ela. Não quer. Tá, pronto, fechadinho. Não há o que ser feito, não há britadeira para resolver o problema. Aliás, você escolhe as melhores britadeiras. Platão, São Tomás de Aquino, literatura, Dostoiévski, Shakespeare, nenhuma britadeira funciona. Então, não dá. Tem uma hora que você fala, eu não tenho mais meios para fazer aqui. Então, sim, existe gente obtusa. Mas é uma minoria. Na maior parte das vezes, não se trata de obtusidade, se trata de fechamento da alma. O sujeito não quer verdadeiramente saber aquilo. Porque saber aquilo custa um preço. Porque saber aquilo traz consequências. Consequências, né? Então, por exemplo, você pode vir para a aula, ouvir as coisas da aula, as coisas mais chocantes, as coisas mais interessantes, as coisas mais, etc. E, enfim, tocar a tua vida como você sempre tocou. Não é? E eu não estou dizendo que tocou mal, tocou bem, não. Simplesmente você sai daqui do mesmo jeito que você chegou. Quer dizer, de que vale? Existe uma coisa que nós temos que recuperar na nossa vida, principalmente depois da sociedade de massa, essa sociedade que foi inventada aí, pós-revolução industrial, que é a coisa da gravidade do tempo perdido. Você já parou para tentar fazer uma higiene do seu tempo e ver quanto dele você perde com o que não merece 5 segundos? Quer dizer, é preciso passar mesmo uma régua e olhar assim, onde está, como que eu estou gastando meu tempo? Sabe por que você tem que fazer essa pergunta? Que parece tão bobinha. Porque onde e como você gasta seu tempo é como você está vivendo a sua vida. A sua vida está sendo isso. A tua vida não está diferente do tempo que você está gastando. Então é tipo aquela pessoa assim, puxa, Tiago, cheguei aos 40 e não sei nada. Primeira pergunta que eu faço, quanto tempo dos 40 você gastou para saber? Ah, não gastei, né?
fiz outras coisas. Bom, então está tudo certo, você está no ponto que você quis estar. Se trata sempre de eleição, é sempre uma eleição. O que eu quero fazer com o meu tempo significa o que eu quero fazer com a minha vida. O que eu quero fazer com a minha vida. E aí, como eu vou gastar o meu tempo. Não há como acreditar numa pessoa que diz: eu quero ser tal pessoa, quero ser aquilo, eu quero ter aquela virtude, eu quero fazer aquilo. E nada do tempo dela me mostra isso. E nenhuma das atitudes, nenhuma das eleições dela, nenhuma das escolhas dela me diz que ela quer ser aquilo. Então aquilo funciona como um fetiche. Não, mas eu quero ser melhor, né? Porque eu acho que o que importa é evoluir. Tenho uma raiva dessa frase. O importa é evoluir. Evoluir para onde, Senhor, criatura? Para onde você quer evoluir? Evoluir como? Se você está falando em evoluir, quer dizer que tem lá um ponto final, que é a evolução máxima, onde chegou, né? Ou seja, qual é o ponto onde você quer chegar? Você tem clareza da imagem de quem você quer ser no seu eu ideal? E você não tem noção ainda, com alguns aninhos de vida, que a evolução não é possível, porque na vida humana nada é linear assim, uma subidinha reta. Viver não é andar um para frente, dois para trás, daí tropeçar, de conquistar uma coisa ali, de voltar naquela. Quer dizer, é dramática a experiência humana. Não é assim uma subidinha. Eu estou sempre evoluindo. Eu tenho vontade de bater na pessoa. Como assim você está sempre evoluindo? Se eu falar uma coisa dessa, pode me prender, não me deixe mais dar aula. Porque na mesma hora que eu penso que eu estou evoluindo, eu já caí. Já regredi, só por falar uma idiotice dessa. Estou evoluindo. Como assim? Eu tenho um dever comigo mesmo, que é tentar ser um pouquinho melhor do que ontem. E grande parte das vezes eu chego à conclusão, no final do dia, que eu não fui melhor. E eu tenho que fazer essa anamnese do meu tempo, anamnese da minha vida. Então eu estou falando tudo isso no tema da aula, que é o amor, porque para mim isso é crucial, a abertura que nós temos diante de tudo. Nós sofremos por isso, até o nome do meu livro vai ser A Abertura da Alma. Porque nós sofremos de um fechamento. Nós estamos fechados para o que verdadeiramente importa. Nós estamos abertos só porque nós estamos acostumados a estar abertos. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Pensa em todas as pessoas que você, não me leve a mal, entre aspas, amou. Entenderam? Entre aspas. Pense em todas as pessoas que, entre aspas, você amou até hoje, tá? Digo, as mulheres aqui, os homens que vocês amaram. Por que vocês amaram essas pessoas? O que eles tinham? Quem eles eram? O que eles proporcionaram? Que mudanças eles causaram em você? Por que tais homens, no caso das mulheres aqui, por que tais homens foram dignos da sua atenção amorosa? Porque a gente tem atenção e existe uma atençãozinha especial que se chama atenção amorosa. Quer dizer, aquela inclinação para amar. Por que aqueles homens mereceram a sua atenção e não outros? E veja que não se trata de beleza, né? Às vezes não é o mais bonito. Para nós homens também, às vezes não é a mais bonita. A mais bonita desperta, a gente já falou sobre isso, ela desperta um interesse, a mais bonita, né? A gente gosta de olhar, enfim. Mas, muitas vezes, a mulher mais linda da festa, o homem tem certeza que ela seria apenas, sei lá, ou uma grande amiga, ou uma parceira, ou uma ótima transa. Mas grande parte das vezes os homens sabem se aquela pessoa seria uma mulher para amar. E somos atraídos por diferentes questões, né? Porque eu me atraio por algumas mulheres, o Rafael se atrai por outras e assim sucessivamente. Por quê? Que os que te chamaram a atenção, os que foram dignos da sua atenção amorosa, foram aqueles. O que eles tinham? Ou você consegue responder quem eles eram? Porque a atenção amorosa, ela nunca é difusa.
A atenção amorosa parte de um núcleo em direção ao outro. Há uma unicidade na atenção amorosa. Tanto é que tudo mais se apaga em volta. É daqui para ele, para ela. É uma flecha dirigida à atenção amorosa. Você chegou na festa, começou a olhar, bateu o olho, pá, é aquela. Aquela que me interessa. E que daí você começa a conversar, comprovou, além de bonita, é legal, tem interesses convergentes, de repente é só para ela que você está olhando. Então há uma unicidade. Então por aí a gente já pode excluir todas aquelas situações que, estando com alguém, eu continuo olhando para os outros. Isso não é amor. Não quer dizer que eu tenha que estar morto. Eu não estou morto. Sexualmente eu não estou morto. Mesmo amando alguém. Eu posso sentir desejo, eu posso me sentir atraído, mas a atenção amorosa é por uma. Porque ninguém está aqui para praticar moral de criança de quinta série, né? A gente, na vida adulta, sabe que a gente ama e sente-se atraído por outras pessoas, claro. Isso é um sinal de que tem sangue circulando nas veias. Mas você tem o dever de não confundir isso com a atenção amorosa. Existe uma coisa na relação, quando você estabelece uma relação amorosa, que o Julián Marías diz que no momento que você estabelece uma relação, você sabe que se ela terá futuro, aquela relação. Olha só que coisa. Você sabe que aquilo terá futuro se desde o início se estabelecer ali uma linguagem amorosa. Vocês conhecem, vivem ou não casais que se distratam? Casais que não se amam verbalmente. E a gente está longe de falar daquele nhenhenhé de namorado, não é isso? Ah, meu docinho, não é isso. Existe uma coisa que tem que haver entre um casal, né? Há certas palavras, há certas coisas que nunca devem ser ditas entre um homem e uma mulher. Que eu devo guardar isso para briga com qualquer outra pessoa, menos com a minha mulher. Porque essas palavras, principalmente para vocês mulheres, gente, essas palavras, elas são destrutivas de qualquer pureza, de qualquer origem, de qualquer fonte verdadeira de amor que possa haver entre vocês. As palavras sim têm força, porque as palavras, eu já expliquei isso, as palavras, elas dizem respeito a realidades, né? Então, se eu digo a palavra casa, remete a uma realidade que você conhece, que é a casa. Se eu digo a palavra vagabunda, ela remete a uma realidade. E isso é muito sério. Então, se nós, homens, seres humanos, somos os únicos que temos linguagem, é porque nós temos um certo, portanto, dever perante a própria criação em relação à dignidade da linguagem. É por isso que a gente lê literatura, é por isso que a gente tem que falar um português minimamente correto, é por isso que a gente tem que ter um apreço por essas coisas. Porque a linguagem é um distintivo do homem, é uma das instalações do ser humano, segundo Julián Marías. Então, eu preciso estar constantemente preocupado com a dignidade da linguagem. Há coisas que eu jamais devo falar para os meus filhos. Há coisas que eu jamais devo falar, né, numa aula, há coisas que eu jamais devo falar. Há um decoro nas relações. E na relação entre homem e mulher, isso é ainda mais radical. O Julián Marías diz que, além da linguagem amorosa, uma coisa que sustenta o amor a dois é uma característica que deve haver no homem e outra característica que deve haver na mulher. No homem deve haver uma coisa e que quando ela não há mais, entra em perigo a relação amorosa, tá?
No homem deve haver uma coisa chamada entusiasmo. Um homem que não está entusiasmado pela própria mulher põe em risco a relação. O entusiasmo é uma força vibrante, assim, uma coisa que põe a gente em direção ao outro, sabe? Que o cara tá lá no trabalho, lembra dela, mesmo quando ele vê uma outra mulher bonita dele, lembra da mulher dele. Esse tipo de coisa, o entusiasmo da convivência, do querer ficar perto. Quer dizer, na relação amorosa, um homem sem entusiasmo põe tudo a perder. E no caso da mulher, ela precisa de imaginação. Uma mulher sem imaginação é o que a gente chamou já de uma mulher seca. Uma mulher que não gasta tempo projetando para a relação. Quando o homem não está entusiasmado e a mulher não está imaginando possibilidades para o casal, não há mais a relação amorosa. Aquela coisa da mulher passar o dia todo pensando no que ela vai fazer para ele à noite, no que eles vão, que ele disse para ela que eles vão sair, então as 1000 coisas que ela já está imaginando que vão acontecer. O gasto do tempo com isso é fundamental. A relação amorosa na parte da mulher depende em grande medida disso, do seu poder de imaginar os dois. Os dois, não é só ela. Ela imagina os dois. Por isso que a gente já falou outras vezes que a mulher é mais frustrada, né? Por quê? Porque ela tem uma imaginação muito mais fértil. Ela é capaz de imaginar detalhes da relação, detalhes do que vai acontecer. Mas ela não cria muita expectativa? Sim, mas a condição de expectante é o que define a mulher. Por isso que um homem entusiasmado é um homem que presta atenção na mulher e nas expectativas dela. Entendeu? Este é o casal perfeito. Você pegar um casal ideal. A mulher fica imaginando, puxa, mas ela faz muitas expectativas. Mas calma lá. Se o homem está entusiasmado nela, ele olhou para ela. Ele prestou atenção na expectativa dela. Ele soube ler os sinais, né, que ela foi deixando, porque ela deixa, né? Vocês deixam milhões de sinais do que vocês querem, do que vocês estão projetando, etc. Veja que a gente chega num patamar de muito caos num casamento quando nem o homem sabe o que a mulher quer, nem a mulher gasta mais tanto tempo projetando para os dois. Quer dizer, a coisa se perdeu mesmo. O que eu estou falando aqui é de uma sintonia, de uma intimidade que tem que ser cultivada desde a primeira palavra proferida entre os dois. Amor, isso também anotem com linhas vermelhas, assim. O amor não é um sentimento. Quem ama tem sentimentos amorosos, mas o amor não é um sentimento. O amor é uma determinação ontológica. Por que isso? Que ontologia na filosofia é o estudo do ser. Então, nós estamos de alguma forma aqui nesse curso fazendo a ontologia da mulher, o estudo do ser da mulher. Então, quando eu digo que o amor não é um sentimento, o amor é uma determinação ontológica, eu estou querendo dizer o seguinte: só ama aquele que muda. Só ama aquele que não é mais o mesmo. Você sabe que você amou verdadeiramente quando após uma relação você já não é mais o mesmo. Mesmo que tenha dado errado, né? Deu errado a relação, não ficaram juntos, ou porque ele não quis, porque, é claro, a condição de amante, ela nem sempre traz a reciprocidade, né? Tem isso. Às vezes você está lá amando mesmo alguém, mas o outro não está te amando, não importa. Está acontecendo ali uma relação amorosa, porque mesmo que o outro não queira, ele é parte da tua projeção. Ele te altera, mesmo não querendo. Mesmo não querendo ficar com você, ele te altera.
porque você está aberta a isso, você está se projetando nesse sentido. Então, passado um tempo, você vai desistir, você vai ver que aquilo não vai dar em nada, ele não me quer, etc, etc, ok, mas você amou. E aí, ao final disso, você tem que fazer aquele balanço, já não sou mais o mesmo. Então, é um tipo de experiência o amor, e é uma experiência radical. Por quê? Porque ela vai na base da estrutura da vida, na base. Quer dizer, isso que eu estou falando, quando você pensa naquelas frases feitas do tipo, você tem que me amar assim, olha, eu sou assim. Entendeu? Ou você me ama assim, ou você não me ama. Então, não me ama. Não tem espaço para o amor, esse tipo de coisa. Esse tipo de atitude não abre para o amor. Eu sou assim. O que é? Você está morto antes de morrer? A gente tem que aceitar que você é assim, a gente tem que aceitar que você é mal educado, a gente tem que aceitar que você é grosso, a gente tem que aceitar que você tem que aceitar tudo. A gente esqueceu aqui que a relação amorosa, quando ela se estabelece daí, ela é um vai e vem, né? Eu não vou ficar anos aqui numa relação amorosa que só eu estou indo e não tem ninguém vindo em minha direção. Então, pera lá. Então, eu tenho que aceitar todas as tuas misérias. Eu aceito, via de regra, eu aceito as tuas misérias porque eu aceito a tua condição de ser humano. E ser humano é miserável mesmo. Mas só haverá amor aqui se a gente junto souber que no projeto A2 a gente quer superar essas coisas. Eu não vou procurar uma pessoa perfeita para ficar comigo, né? Primeiro, porque ela não existe. Só por isso, ela não existe. Né? A brincadeira que a gente fazia na época lá quando eu trabalhava na PUC, eu trabalhava com padre, freira, etc, né? As únicas que acharam o par perfeito foram as irmãs, né? As religiosas. Essas acharam o par perfeito, né? O sujeito não trai, não faz nada, né? É o Cristo. Então essas realmente acharam uma solução. Mas todas as outras, olha, todos vocês aqui que não quiseram optar pelo hábito, pela vida religiosa, bom, vocês estão no mesmo barco. É o barco da angústia do amante, da alteração pelo objeto amado e por aí afora. O William Marias diz uma frase que eu anotei aqui, que ele diz assim: o amor é afetado pela falta de projeção pessoal. Olha só, o amor é afetado pela falta de projeção pessoal. O que será que ele quis dizer com essa frase? Olha, há várias páginas no livro A Mulher do Século XX que William Marias dedica para falar sobre as novas relações, os novos tipos de relação que excluem o matrimônio, né? Onde não acontece o sacramento do matrimônio. As pessoas tentam, se juntam, etc. Enfim, essas coisas que desde o século XX muitos têm tentado, né? E não optado pelo tradicional matrimônio. E aí, dentro da análise dele, ele percebe que esses relacionamentos duram ainda menos que os casamentos. Por quê? Essas tentativas têm durado ainda menos. Aliás, divórcio nunca esteve tão alto como está hoje, né? Hoje nós temos uma taxa de divórcio bem grande. Porque eles não têm projetos juntos para o futuro. Talvez não. Tá, isso falta, mas isso falta até naquele casal que casou na igreja, etc, e se separou uns anos depois. Deve ser uma outra coisa que o William Marias está olhando. Ele está olhando o seguinte, um problema que é endêmico hoje. Quando duas pessoas se juntam sem um longo tempo de namoro, um longo tempo de conhecimento, elas não sabem com quem elas estão se juntando. Este é o problema. Então, olha a frase: o amor é afetado pela falta de projeção pessoal. Eu não sei quem eu sou, quem dirá quem o outro é na sociedade atual. Como que eu vou juntar aqui dois que não se sabem? Entende? Quer dizer, a relação amorosa parte do princípio para ser um sucesso, essa relação, para ela dar certo, ela precisa de uma coisinha só, que você seja uma pessoa. E eu estou dizendo isso não é brincadeira. É porque nem todo mundo conquistou a condição da pessoalidade.
A condição da pessoalidade é fruto de uma larga experiência, assim, de autoconhecimento, sabe, das minhas limitações, minha finitude, minhas misérias, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu abro mão, o que eu não abro mão de jeito nenhum, o que é mortalmente interessante para mim, o que eu abro mão com facilidade, onde eu quero chegar com a minha vida. Essas coisas as pessoas já não sabem mais hoje em dia. Então você junta dois desses, são dois adolescentes batendo a cabeça dentro de um apartamento. Vejam, antigamente, né, expressão bem, né, assim, lugar comum, mas realmente, antigamente, e eu falei isso na aula passada, as experiências da vida, que eram mais dramáticas, mais intensas, né, envolvia guerra, envolvia doença, envolvia um monte de coisa para a qual a gente não tinha solução na época. Isso fazia com que o homem acumulasse vida, com que o homem mesmo, né, com mais sofrimento, com mais dor, com mais isso, com mais ausência, com mais distância, a gente talhava a gente mesmo com mais propriedade. Então é muito raro você ler a biografia de um personagem histórico do século XIX para trás que não seja alguém, uma pessoa mesmo, entendeu? Um bloco, um Dom Quixote. É muito raro. Aliás, faça essa comparação na literatura. Gaste tempo lendo Dom Quixote de Miguel de Cervantes e gaste tempo lendo romances do século XIX. E compare os personagens de romances do século XIX, desvairados, sofrendo por amor, por aquilo, ó minha vida, tal e tal, e compare Dom Quixote. Um bloco, um homem, um peso na vida, que sabe o que quer, que sabe o que vai fazer, que luta contra os moinhos de vento, porque ele quer uma coisa só. Aquilo era um homem. É claro que o Cervantes está fazendo uma alegoria, está usando de gracejos, mas ele está mostrando um tipo de homem que não existe mais. Nós somos mais esses moderninhos de século XIX e XX. Não sei se vou, não sei se quero, não sei se vou casar com você. Sabe, eu te quero, mas eu também não te quero. Eu quero você, mas eu quero as outras também. Eu quero você e eu quero voar. Olha, eu quis você até ontem, hoje eu não quero mais. Isso está cada vez mais comum. E eu não estou fazendo nenhum julgamento moral. Eu estou no barco, nós estamos vivendo ao mesmo tempo, gente. Eu não sou alienígena. Nós estamos mais adolescentes no jeito de ser. Ou seja, nós vivemos as coisas assim intensamente, aqueles turbilhões de emoções e sentimentos, de vontade, de querer, mas a gente não consegue reunir os estilhaços. A gente não consegue dar unicidade ao nosso eu. A gente não consegue amar porque a gente não consegue ser alguém. Quer dizer, um casamento, uma vida a dois, juntar os trapos, morar no mesmo apartamento, é uma decisão que altera toda uma biografia. Mas é preciso ter uma biografia para ser alterada. Até para você dizer depois foi um fracasso a relação, bom, mas qual era o sucesso pretendido? O Julián Maris ainda diz uma coisa que eu acho mais cruel ainda. Ele vai indo um pouquinho mais, ele cutuca ainda mais. Ele diz assim, dificilmente a pessoa que entrou numa relação furada não sabe que entrou numa relação furada. Dificilmente. Ele fala com outras palavras mais elegantes, mas eu estou falando assim. Dificilmente alguém entrou numa relação, sofreu, daí saiu dela e não sabia que estava entrando numa furada. A gente sabe. E por que a gente entra? Porque a gente quer. Então tem tudo isso. Quer dizer, a gente não tem domínio da gente mesmo. E veja que coisa louca. O paradoxo aqui, a psicologia é maravilhosa por causa disso. Quanto menos domínio eu tenho de mim, mais domínio do outro eu quero ter. Não é assim? Eu quero prever a atitude dele. Eu quero que ele faça exatamente o que eu quero que ele faça. Por quê? Porque eu não domino a mim mesmo. Eu tenho que ter algum alívio aqui, que é dominar o outro, pelo menos. E daí, se ele não faz o que eu quero que ele faça, daí vira um caos mesmo. A minha vida interior vira um caos. E existem várias formas de remediar a situação, né? Tem aquelas pessoas que, por não dominarem a si mesmas, estabelecem sentenças irrevogáveis sobre si mesmo. E não vamos mexer mais nisso. Eu gosto de homem assim, ponto.
Ah? Aí, ó, se fizer isso comigo não dá. Ah, comigo não rola. Não deu. Entendeu? E assim, não vamos revisitar a questão porque é muito perigoso, entendeu? Eu não tenho domínio da nebulosidade que compõe todo ser humano. Mesmo porque eu não tenho nem as lanternas certas para iluminar isso. Vai ver por isso que eu estou nesse curso. Vai ver, eu estou precisando de uma lanterna. Vai ver, eu estou precisando, né? Tipo, eu lancei lá um SOS e parece que alguém me ouviu. E eu estou aqui, né? Tem um baita de um porão aqui dentro que eu nunca entro, que faz 1000 anos que eu não troco a lâmpada e que essas coisas estão começando a me deixar tão nervosa que uma hora eu vou ter que abrir esse porão e vão sair cobras e lagartos lá de dentro. Vão. E você vai ter que estar minimamente equilibrada para aguentar as cobras e os lagartos que vão sair. Vai ter que se abrir. De novo, ó, abertura. Próximo passo. O Ortega y Gasset, que foi o mestre do William Marias, né, o grande filósofo do início do século XX, ele dizia uma seguinte frase, uma frase das mais famosas dele. Ele dizia: eu sou eu em minha circunstância. Olha só. Eu sou eu em minha circunstância. Quer dizer, eu nunca estou sozinho, eu, Tiago, aqui, desconectado de tudo que me circunda. A vida do Tiago contém a Glá, o Bernardo João Pedro, a sala de aula, o Brasil, o século XXI, as obras do William Marias, a dor de barriga, a gripe. Tudo isso compõe a circunstância do Tiago. E o Ortega y Gasset diz: e se eu não salvo a minha circunstância, é a mim que eu me perco. Então, você não está solto no mundo, viu? Você está sempre instalado numa circunstância, não é? E você pode lutar contra ela, você pode fazer de conta que ela não está acontecendo. Ah, faz de conta que não tem nada, não tem nenhuma água batendo aqui no meu casco, quase virando o meu barco, faz de conta que não está acontecendo nada. Meu barco está quase virando e eu continuo achando que o mar está calmo. E eu tomo aquele remédio para dormir e tudo continua bem. Não é? Então, e o barco lá, e a onda tá virando. Mas eu não quero as circunstâncias, mas se você não quer as circunstâncias, se você não salvá-las, é você que se perderá. E aí diz o William Marias: a mais radical das circunstâncias é a necessidade de amar. Ele diz isso, ele diz, ó, todos os amores, todos, o amor que nós temos pelos nossos filhos, quem já é pai e mãe, o amor que nós temos pelos nossos pais ou familiares, o amor que nós temos pela pátria, o amor que nós temos pela vida intelectual, o amor que nós temos por carro, o amor que nós temos, né, paixões em geral, qualquer tipo de amor que a gente tem pelos animais, qualquer tipo de amor que a gente tenha, diz o William Marias, tem um só núcleo e uma só origem: o amor entre o homem e a mulher. É este amor entre o homem e a mulher que possibilita todo tipo de amor, porque é este amor entre homem e mulher o mais fecundo de todos os amores. Tanto é que deste amor saem novas criaturas. Veja só. Esta é uma circunstância com a qual você não tem como fugir, fazer de conta que ela não existe, que ela não é sua. Existe uma necessidade, ela é uma necessidade presente na sua circunstância, ou seja, na sua vida, que merece ser salva por você. Essa necessidade de amar, isto define o ser humano. Nós necessitamos amar. Nós podemos sim passar uma vida toda sozinhos, porque por 1000 coisas que deram erradas, por exemplo. Porque não era a pessoa, porque a pessoa certa aconteceu uma tragédia, porque sei lá, pode terminar a vida lá sozinho. Mas o fato é que você amou, ou que você teve que dar uma resposta a essa necessidade. E aí eu digo mais: conforme você se relacionou com esta circunstância, com esta necessidade,
é assim que acontecerão todos os outros amores, eles estão ligados a este. Então, aquele sujeito que ama demais o verde, que eu também tenho pavor desse tipo de coisa. Eu amo o verde, então me dá o verde para eu ver. Me mostra o verde concretamente que você ama. Você ama uma coisa em abstrato, você ama um conceito. Eu amo a natureza. Muito bem. Ao invés de você ficar gastando tempo amando a natureza, por que você não ama um cachorro? Ao invés de ficar, eu amo o verde, por que você não faz alguma coisa concreta, objetiva, por algo que pode ser objeto de amor? Quer dizer, as pessoas hoje, elas ilusoriamente gastam tempo com amores abstratos, porque isso é uma solução das piores possíveis, né? Uma falsa solução àquele amor que elas não vivem na base, que é o amor radical entre uma pessoa e outra, entre um homem e uma mulher. Se você for fazer um questionário com os revolucionários, do tipo Che Guevara ou fulano que passa a vida tentando salvar a baleia, você vai ver que na grande parte das vezes, isso eu já sei porque eu já li sobre isso, na grande parte das vezes eles são solteiros ou têm problemas sérios nas relações amorosas. Que coisa, não? Que coincidência. O cara quer salvar o mundo, olha que interessante. O cara quer salvar o mundo, mas ele não consegue se relacionar com uma pessoa. Você entende por que o Rolê Marias dá uma importância e uma gravidade para o amor entre homem e mulher? Se a coisa aqui não acontecer, gente, ela não acontecerá em nenhum outro campo do amor. Quer dizer, é quase que a tua biografia depende da tua relação amorosa. A tua biografia depende do teu sucesso, não é a melhor palavra, né? Da tua felicidade, melhor palavra, da tua felicidade amorosa. O Rolê Marias diz assim: o amor entre homem e mulher é o amor em sentido rigoroso. E aí ele estabelece uma diferença, né? Uma coisa é o amor, outra coisa é o enamoramento. Eu acho aqui coisa mais linda. A gente ama muitas coisas, mas enamorar-se apenas por alguém. E o que é o enamoramento? O enamoramento é quando a pessoa, aquela e mais nenhuma outra, é o meu projeto principal. Eu não tenho projetos com ela. Projetos com ela seria um ato de amor. Por exemplo, então eu vou abrir um negócio com a Aline. Né? Nós vamos começar a vender torta de limão. Da Mari. Né? Vamos fazer sucesso. Tá? E vender cheesecake da Glá. Então, veja, eu tenho um projeto com a Aline. Eu sou amigo da Aline, a gente se gosta. Então tá aqui, ó, é um projeto amoroso. Uma coisa que a gente quer para o bem, para fazer o bem para nossas famílias, etc, etc, e para todos que vão comer as nossas tortas. Isso é uma coisa. Isso pode ter amor, sim, nisso daqui. Outra coisa é eu pensar assim: a minha vida não será plena e não se realizará sem a Aline. Isso é outra coisa. Aí eu não estou tendo um projeto com a Aline é o meu projeto. E por isso, aí fica mais doloroso ainda. O Rolê Marias diz: a Aline pode até morrer, que eu continuarei tentando realizar o projeto dela, em forma de privação. Quer dizer, quando eu estou enamorado, eu estou, desde a minha raiz, alterado em todos os meus atos, em todos os meus planos, em todos os meus projetos, pela realidade do outro. Isso é uma capacidade de doação, assim? Não. Podemos chamar de capacidade de doação. Podemos chamar. Quer dizer, ele diz assim, né? Ele amou, e o Rolê Marias amou, ele está falando do que ele fez, gente, né? É aquele teórico que está falando do que viveu. Ele amou mesmo a Lolita, a sua esposa, que morreu 30 anos antes dele. E que, numa das últimas entrevistas que eu assisti dele, antes dele morrer, ele disse abertamente: eu choro todos os dias a morte da Lolita. E quando ele fala isso do enamoramento, ele quer dizer, na mesma entrevista ele fala: sem a Lolita, e ela está presente de alguma forma no meu coração, ele diz, ela está viva aqui dentro de mim, ela é o meu projeto principal. Sem a Lolita, eu já não sou mais eu. E ele ficou solteiro. Ficou.
Quer dizer, este é o grau de amor a qual a humanidade é chamada. Qualquer coisa abaixo disso não é o amor entre homem e mulher. Mas é a regra, né? Sim, hoje é a regra. Mas é esse tipo de radicalidade de amor a que nós somos chamados. O que é ser chamado? Às vezes a gente consegue entender, às vezes não consegue. Mas a gente tem que saber que a gente é chamado a isso. A amar nesta magnitude. Eu não serei o mesmo sem ela. Jamais. E aí o William Marias diz uma outra coisa. Ele diz assim, há um imperativo no amor, no enamoramento. Qual que é o imperativo? É o mesmo imperativo da vocação. Quer dizer, a vocação, né, o vocare do latim, quer dizer chamado. A palavra vocação quer dizer chamado. Então, aquele que é vocacionado é chamado a alguma coisa. Então, eu sou vocacionado ao magistério. Eu sou chamado a fazer isso aqui que eu estou fazendo. E aí eu dou uma resposta para a vida. Aceito. Eu poderia falar, não aceito. Puta, ia sofrer a vida inteira. Vocês entendem que a vocação é uma coisa que a vida impõe? Muitas vezes você pode ler por aí, você tem que construir a sua vocação. Não, vocação não se constrói. Vocação se admite. Porque se você fizer, e por isso eu pratico bioiatria, se você fizer a anamnese da sua história, se você revisitar a sua história, você vai ver que aquilo que você nasceu para ser já está lá desde a infância. Então não tem construção nisso aqui. A vida espera algo de você. Para os religiosos, Deus espera algo de você. Deus te fez, você é um projeto. Olha que coisa. A gente só está falando de projeto. Você é um projeto divino. Coisa mais, para mim, mais lógica do mundo. E desde a infância Deus dá pistas, porque Deus não é sádico, nem brinca de gato e rato. Vamos ver se ele descobre a vocação dele. Não é assim que Deus opera. Eu tenho certeza que não é assim. E quando eu olho para a minha história, eu vejo que não foi assim. Ele me deu pistas desde o começo. Algumas delas escancaradas. E era só prestar atenção, que meu destino estava ali, na minha frente. Bati um pouquinho a cabeça ali, mas olha, quase sempre fiz coisas parecidas a isso que eu estou fazendo. Então, a vocação, ela é uma imposição da vida que exige uma resposta. Aceito. Diz William Marias, o enamoramento é como uma vocação. Você, no fundo, não escolhe quem você ama. No fundo, você aceita. Você admite, entendeu? Você confessa. É ela. Você confessa. Você está além das suas forças. É aquela pessoa. E aí o que você faz? Aí você vai realizar a vocação, você vai realizar o enamoramento. Realizar. Você vai precisar, colocar aquilo em forma pessoal. Porque veja, milhões de pessoas são chamadas a serem professoras. Como eu. Mas só eu sou o Tiago professor. Só eu. Quer dizer, eu sou chamado pela vida a dar uma resposta a algo que ela já está impondo para mim, que é a vocação de professor, mas eu tenho a liberdade de dar o tom, o ethos, o argumento, a história narrativa dessa vocação. Essa é minha responsabilidade. Quer dizer, viver não é fazer as perguntas, viver não é inventar os teus caminhos. Não, viver é uma coisa bem mais simples e humilhante do que isso. Viver é confessar o teu destino. Existe algo predisposto para você gostando ou não gostando, e você tem que realizar aquilo. E como aquilo diz respeito à tua essência, se você realizar, você vai ser feliz. Se você amar aquela pessoa que a realidade te impôs para amar, porque a realidade impõe, você sabe. Não é uma coisa assim, bacaninha ela, até que me interessei. Não, isso é outra coisa. O amor é uma coisa que você sabe que você está rendido naquela situação. Rendido. O que te sobra ali é a liberdade de como escrever aquela história 2. Como? Como fazer uma biografia daquela relação. Mas tem que ser ela. Tem que ser ele. Só resta assim, como que eu vou escrever? Só essa dúvida. Você pode fugir, falar, não quero, não pode ser ele, não pode ser ele, não pode ser ele. Você pode fazer milhões de ideias, não pode ser. Minha mãe disse que não pode.
Né? Bom, é liberdade humana, né? Porque Deus preserva isso. Você tem lá a liberdade. Até para você ir para o inferno, você é livre. Não esqueça disso. Tanto para ir para o céu quanto para ir para o inferno, você é livre. Todo mundo que está no inferno está porque quer. Não quis. Então existe isso. O amor é uma forma de vocação pessoal. Ele diz assim: ninguém elege o amor, é o amor que elege, é o amor que chama. É uma necessidade que não obriga, diz ele. É a forma suprema de aceitação do destino. É a entrega livre ao enamoramento. Olha que bonita essa parte. É a forma suprema de aceitação do destino. Isto é amar alguém. Se você quer saber o que é viver uma vocação plenamente, se você quer saber o que é ser feliz, ame alguém. É isso que eu estou querendo dizer. Ame. Ai, Tiago, ando meio infeliz. Ah, é? Qual que é a solução? Ame. Ame. É só isso. Ame. Quer coisa, que resposta mais? Parece coisa de cartão de Natal. Ame. É isso mesmo. Olha, Santo Agostinho disse isso lá no século V. Ele disse exatamente o seguinte: ama e faz o que queres. Mas dá para condicionar só informar? Não, você pode abrir, né? Eu estou aberta para amar. O amor começa com essa decisão. A decisão que eu vou amar, por quê? Porque essa é uma condição da vida humana. Se eu me fechar para isso, eu me fechei para a vida humana. Se eu não quiser amar, eu me fechei para a espécie. Eu não realizarei a minha espécie. Eu não realizarei nenhum destino se eu não amar. Por isso, não é compreensível, dentro dessa perspectiva que eu estou falando, o sujeito que não quer ter alguém, que quer ficar sozinho para sempre. Isso não é compreensível dentro dessa perspectiva. Freira, padre, é outro departamento, porque eles não estão sozinhos. Tem mais essa. A freira e o padre vivem em comunidade. Então é outra história, é outro amor, é um outro enamoramento, que não cabe aqui, não dá tempo de falar disso. Mas se você quer curar todos os teus probleminhas, todos os teus draminhas, eu digo para você, ame. Essa é a única solução. Amar. Nós perdemos em grande parte essa capacidade. Por quê? Porque nós amamos a nós mesmos. Porque nós cometemos o erro de Narciso. Porque nós nos apaixonamos pela gente. E a gente quer que o outro se apaixone pela gente na mesma medida. Porque nós temos os nossos projetos, as nossas escolhas. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero construir, eu quero não sei o quê, eu. E o narciso vai se enchendo, vai ficando cada vez maior. E o orgulho vai inflando, e o egoísmo vem junto. E a soberba, que é um dos 7 pecados capitais, vai te levando à ruína. Mas, Tiago, deixa eu fazer uma pergunta. Fale. Então você tem que equilibrar, vamos dizer, o teu argumento pessoal, porque ele não vai deixar de existir também, porque você ama. Não vai. Mas Quer dizer, você corre o risco de você vai... Eu abdico de tudo. É como eu fiz com a minha vocação de professor. Faça essa analogia. Veja, eu estava vivendo uma vida quando eu me dei conta que eu tinha que ser professor. Né? Eu estava numa faculdade de Direito quando eu me dei conta. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma adaptação. Porque eu tinha que responder a esse chamado. Eu tinha que responder. Era uma imposição da vida. A mesma coisa na relação amorosa. Você está lá vivendo. Aí chegou a pessoa. Aí você viu, a vida colocou para você que é aquela pessoa. Então você faz agora a alteração da tua realidade com ela. Você não vai deixar de ter a tua biografia pessoal, você não vai anular a si mesma, porque o que o William Maria diz? Aquela frase de novo: o amor é afetado pela falta de projeção pessoal. Quer dizer, tem que continuar existindo uma pessoa única aqui chamada Mari. Só que esta Mari será alterada como nunca pela relação amorosa. Como nunca. Nada vai te alterar mais. Nada. Quer ver? Se eu quisesse ainda mais longe aqui, deixar vocês mesmo com 1000 parafusos, eu falaria: olha, como é que uma pessoa pode falar que ama a Deus se ela não ama uma pessoa? Você pega essas pessoas que vivem dentro da igreja e, sei lá, e reza. Eu amo o Senhor. Não, tudo bem, eu acredito na sua sinceridade, que você quer amar o Senhor. Mas você ama alguém, criatura. Você ama uma pessoa.
Você abdica, você sacrifica, você abre tua vida, você abre teus projetos, você reconfigura o teu destino em nome de alguém. Como é que você vai amar Deus que você não vê? Isso é bíblico. Quer dizer, me parece que Deus faz um grande ensaio com a gente. O amor entre o homem e uma mulher é o grande ensaio do amor, né? Do amor que a gente tem por Deus, que a gente tem que ter por Deus, porque ele é um amor necessário, o amor de Deus. Então veja, Santo Agostinho de novo, o amor o amor pelo outro é a base da sociedade humana. Amar, 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 amar. Tinha um padre, amigo meu, chamado Miguel Sischini, que faleceu, teve diabetes, daí teve que amputar a perna, complicou, acabou falecendo, novo, assim. Tive muitas conversas com esse padre. Ele me ensinou grande parte do pouquinho que eu sei sobre igreja, teologia, etc. E as conversas com ele eram maravilhosas, assim. E uma vez eu falei assim para ele, a gente estava falando sobre uma pessoa, que pessoas desinteressantes falam sobre pessoas, né? E eu estava falando sobre uma pessoa. E aí, porque pessoas interessantes falam sobre realidades, coisas, ideias. Eu estava falando sobre pessoas. Eu tinha lá meus 17 anos. E aí eu estava falando sobre uma pessoa e eu falei assim pro padre Miguel. Eu falei, padre, mas eu não gosto dele. Era alguém lá do meu grupo de jovens e tal. Eu não gosto dele. Aí o padre olhou para mim e falou assim, mas não precisa gostar, basta amar. Tá bom para você? Eu falei, não tem que gostar mesmo, basta amar. Então as nossas relações no dia a dia são muito pueris, são muito superficiais, são muito egoístas, são muito orgulhosas. Esta é a grande verdade. A gente tá reclamando, claro que a gente tem problemas também, a gente tem coisas com as quais lidar, tem coisas que precisam de ajuda, tem coisas que precisam de terapia, tem coisas que precisam de remédio. Não é isso que eu estou falando, que essas coisas não existam. Eu estou falando que o grande drama humano é a falta de amor. Este é o grande drama. E para uma mulher isto é fatal. É para o homem, é para a mulher, mas para a mulher que tem a sua vida interior, a sua intimidade, a sua vida sentimental ainda mais, pulsante que a do homem, isso põe a perder uma vida inteira. Deixa eu ler para vocês aqui um parágrafo do William Maris. Ele diz assim, olha, ele vai dar um outro conceito de amor aqui, você vai ver. Em meu livro Miguel de Unamuno, de 1943, comentando a acertada definição que Ortega dava do amor, olha a definição do amor do Ortega: entrega por encantamento. Eu achava falta de outra nota essencial, a necessidade, consequência de seu caráter de determinação ontológica, de algo que afeta a realidade pessoal e não só os sentimentos e, em geral, a vida psíquica. Eu acrescentava que esta é a explicação do caráter matrimonial do amor realizado, diferentemente do que se frustra, ou no máximo inicia-se ou começa sem chegar ao que depois denominei instalação. Aquele que ama de verdade, dizia eu, sente-se unido à pessoa amada por um vínculo necessário, independente da vontade e dos sentimentos, porque reside em estratos muito mais profundos. Percebe que não pode desligar-se da pessoa a quem ama. E ao falar desta impossibilidade, não quero dizer simplesmente que seja penoso ou doloroso, e sim, com todo rigor, não factível, porque o ser mesmo do amante complica e inclui de um modo forçoso o do amado. Esse livro é A Mulher no Século XX. Essa é a página 192. Eu quero terminar dizendo o seguinte: a gente sabe que a gente ama quando a gente necessita do outro para a gente ser quem a gente é. Sem ele, eu não sou eu. Tamanha a complicação da relação. Entende?
vai lá e volta, implica no outro, implica em mim. Essa é a complicação da relação. Tá bom por hoje? Então, ficamos por aqui. Eu vou dar uma viajadinha em nome do meu projeto amoroso. E voltarei, vocês têm as datas lá para a gente retomar o curso, as nossas últimas 3 aulas. Então, até lá.